Olá, cursistas, tudo bem? Eu sou o professor Edmilson Faria. Bem-vindos à nossa terceira aula das tecnologias educacionais. Na nossa terceira aula, nós iremos falar sobre educação, mídia e tecnologia. Bem, primeiro, multimídia educativa. O que isso quer dizer? Quando se fala em multimídia educativa, dizemos que o professor ele não precisa carregar para a sala de aula um variado conjunto de suportes tecnológicos para trabalhar com as diferentes linguagens. E ele pode utilizar o computador com seus periféricos e os programas de multimídia. Nessas duas definições, o que quer dizer? Primeiro, em mídia educativa, não quer dizer que o professor precisa carregar toda aquela tralha de data show, de caixa de som, de monitor, nada disso para dentro da sala de aula. Ela pode ser feita de outras formas, de outras maneiras. Porém, também, ele pode pegar seus alunos e levar para o laboratório de informática, onde ele vai estar utilizando os periféricos, vai utilizar os programas. Então, quando falamos de mídia educativa, temos essas duas possibilidades de ministrarmos as nossas aulas. Bem, partimos para a definição de multimídia. O que é multimídia? Multimídia são as múltiplas mídias integradas na comunicação de uma mensagem, utilizando-se as linguagens verbal, sonora e visual, gerenciadas pelo computador na comunicação social e na comunicação escolar. Assim sendo, quando falamos sobre multimídias, são vários meios, vários métodos, vários equipamentos, vários instrumentos ou várias possibilidades de você preparar e ministrar a sua aula, lançando mão desses vários modelos, que nós também podemos chamar de modelos didáticos, ou de estruturas didáticas, ou de estruturas pedagógicas, como assim dizer, ok? Aí vemos a definição de hipermídia. O que é uma hipermídia? Hipermídia é a coletânea de mensagens elásticas que podem ser esticadas ou encolhidas de acordo com as ações do leitor. E as ideias podem ser abertas e analisadas com múltiplos níveis de detalhamento. Ou seja, quando você coloca a questão da hipermídia, você sai de um texto que é levado a outro, que é levado a outro, que é levado a outro, para esclarecer os seus conhecimentos, para esclarecer tudo aquilo que você vem investigando. E um pressuposto vai te levando, vai te lançando para outro pressuposto, ok? Falaremos também das características dessa hipermídia. Primeiro, apresentação ou recuperação de informações de maneira multissensorial, que são os sentidos da audição e da visão. Integrada, que é o texto, som e imagens relacionadas. Intuitiva, através da utilização de ícones. E interativa, que são as várias possibilidades de navegação para o usuário. Então, quando a gente está utilizando a hipermídia, ou as multimídias, ou os multimeios, nós temos a integração multissensorial, integrada, intuitiva e interativa entre processo e educando, entre professor e educando, entre meios e educandos, ok? Aí vem uma questão, como os professores podem utilizar a multimídia? Isso é muito importante, sabermos da utilização correta da multimídia. Bem, podemos utilizá-la como um instrumento de construção individual do conhecimento. Prestem bem atenção. Instrumento de construção individual do conhecimento. Isso vai de encontro a um dos pilares da educação, que é o aprender a aprender. Então, a utilização da multimídia nos leva a aprender a aprender. Enquanto trabalha com simulações que permitem a experimentação em um mundo virtual, por exemplo. Ou seja, a multimídia transporta o educando do seu contexto para um mundo onde ele vai integralizar som, imagem, cor,
texto em movimento, que vai facilitar o seu aprendizado. E como um instrumento de compartilhamento de sua produção com os outros. Então, o aluno ou os alunos, eles desempenham um novo conhecimento com softwares de autoria, utilizando som, imagem, texto, integrando-se para comunicar o aprendido. Ou seja, além de aprenderem, existe e vai acontecer o quê? A transmissão desse conhecimento aprendido. Então, é importante o seguinte, é importante sabermos que as tecnologias e os suportes tecnológicos por si só não promovam a aprendizagem. Dependem de uma decisão consciente do aluno, da intencionalidade de atitudes adequadas, além de habilidades e de conhecimentos prévios. Ou seja, esses suportes tecnológicos, eles não vão abrir a cabeça do aluno e enfiar toda a informação lá dentro. Primeiro, tem que vir do querer do aluno. Segundo, tem que vir da intencionalidade do professor. E terceiro, tem que ter um aprendizado ou um conhecimento prévio dessas tecnologias, tanto de um quanto de outro. Que seja o básico, mas que haja um conhecimento prévio dessas tecnologias. Ok? Então, primeiro, a seguinte questão. Que dimensões do desenvolvimento do aluno podem ser articuladas com os multimeios e suas diferentes linguagens? Segundo questionamento, qual a função? Partimos dos seguintes questionamentos. Que dimensões do desenvolvimento do aluno podem ser articuladas com os multimeios e com suas diferentes linguagens? Segundo, qual é a função dos professores? Terceiro, que possibilidades se abrem com o uso da multimídia educativa? Então, para ser respondido a esses nossos questionamentos, partimos do seguinte. Primeiro, motivação. O professor, tanto o professor quanto os alunos, eles têm que estar motivados a construir esses conhecimentos. Eles têm que estarem motivados a quererem receber esse conhecimento. Por isso que a definição de educar, de ensinar, o que é ensinar? Ensinar é mostrar o novo. Então as pessoas têm que estar abertas para receber esse novo e querer receber esse novo. Por isso que há de ter um interesse dos alunos. Por que eles têm que estar interessados? Porque eles têm que estar abertos à investigação, que é o terceiro ponto. Pois só vamos aprender a conhecer, só vamos construir a partir do momento que estivermos o quê? Investigando. E isso acontece através da individualização da aprendizagem. Esse processo, ele parte de cada um de nós. Ele não pode partir somente do aluno, ele não parte da junção do aluno e do professor, não. Isso é um processo individual. Além do mais, partindo do processo individual, aí sim, nós vamos para o trabalho em equipe. É muito importante o trabalho em equipe. Por quê? Porque é aquela questão. As nossas semelhanças nos unem, mas as nossas diferenças nos faz crescer. Por isso, a importância do trabalho em equipe. Além desse trabalho ser em equipe, ele tem que ser um trabalho colaborativo. Ou seja, um ajudando o outro a crescer. Para quê? Porque dessa forma vai haver um aprofundamento de conhecimentos. Então percebam que tudo está ligado a tudo. A motivação, o interesse do aluno, a investigação, a individualização da aprendizagem, o trabalho em equipe, o trabalho colaborativo e o aprofundamento de conhecimento. Aí vem outra questão. Que relação pode haver entre a investigação e o desenvolvimento da habilidade com a aplicação da multimídia? Percebam que é uma questão muito complexa. Repetindo, que relação pode haver entre a investigação e o desenvolvimento de habilidades com a aplicação da multimídia? Ou seja, o que a multimídia pode nos trazer no nosso processo investigativo? Primeiro, ela vai nos trazer a autonomia, que é
responsabilidade pelos resultados conseguidos, o controle da sua aprendizagem e a tomada de decisões. Segundo, ela vai diagnosticar limites e possibilidades não desenvolvidas, ou seja, ela vai nos dar um feedback daquilo que foi e daquilo que não foi aprendido, daquilo que é e daquilo que não é dificuldade, e para que a gente possa desenvolver em cima dessas dificuldades. Por quê? Porque o processo reza, ele vem para nos ajudar a transformar as fraquezas em fortalezas. E terceiro, a verificação da necessidade. O que é essa verificação dessa necessidade? A necessidade de desenvolvimento das necessidades, de reflexão sobre a interação entre professor e aluno, entre aluno e aluno, na utilização da multimídia e no processo ensino-aprendizagem. Então, esses três fatores nos ajudam e nos é guiado pela utilização dessas multimídias, ok? Além do mais, elas nos trazem a proficiência na leitura e na escrita de programas de multimídia e nos permite conhecer as diferentes linguagens que eles veiculam, a observação, o questionamento do registro de um diário de campo e a busca de informações e de conhecimentos em diferentes linguagens, na exploração de programas de multimídia, como CD-ROMs, DVDs disponibilizados via internet ou mesmo em pendrives. Mas tudo está ali e ela permite que nos dá esse leque de possibilidades de desenvolvimento e de aprendizagem. Aí vem outro questionamento. Como ocorre o desenvolvimento dos alunos como produtores da multimídia educativa? E é um questionamento muito relevante, né? Como esses alunos eles vão se desenvolver através do processo da multimídia educativa? Bom, o processo da multimídia, ele parte dos seguintes pressupostos. Primeiro, o processo de produção de multimídia, que é a criação, o planejamento e a elaboração. Segundo, o desenvolvimento de habilidades sensoriais e cognitivas, estratégias de aprendizagem e pensamento crítico. Em terceiro, é a realização de levantamentos bibliográficos, coleta de dados, análise, interpretação, argumentação e negociação. Isso tudo são pressupostos que, em cada um dos processos, eles nos permitem, nos cabe, nos incumbe a ser desenvolvidos ou a desenvolvermos. Vem um outro questionamento que, qual é o papel do professor nesse processo de produção de aprendizagem na multimídia educativa? Temos que focalizar o seguinte: o nosso processo é de extrema importância. Por quê? Porque nesse processo de desenvolvimento, de produção da aprendizagem, o professor ele desempenha o papel de, primeiro, orientador. E é orientador / facilitador. Por quê? Porque ele vai apontar caminhos. Depois, o professor é a referência de todo o processo. Ele que vai estar junto com o aluno, ele que vai estar presente com o aluno, ele que vai estar acompanhando esse aluno. Terceiro, o professor ele é um interlocutor. Ou seja, ele que vai fazer a ligação do aluno com os processos midiáticos. E por último, o professor ele é um avaliador. Por quê? Porque é ele que vai mostrar e vai dar o feedback e vai verificar a necessidade do desenvolvimento de aprendizagens e quais aprendizagens são essas que podem ser desenvolvidas. Outro questionamento: como a interação, a cooperação e a colaboração estão articulados com a multimídia? E olha que é um questionamento muito importante. Como é que a interação, a cooperação e a colaboração estão articuladas com essas multimídias? Primeiro, a interação. A interação é a interação com o ambiente e os desafios que ele oferece para o processo de adaptação e equilibração. Isso segundo o Piaget. E o Piaget, a gente recordando, ele estudou e determinou o desenvolvimento das crianças ou do ser humano através de fases. E essas fases se dão em determinadas idades. Isso segundo Piaget. Já o Vygotsky, na sua teoria interacionista, ele diz o seguinte:
se dá a interação social que propicia modelos de pensamento em relação aos objetos, às atividades e ao mundo, desculpe. Então percebam as opiniões dos dois educadores, dos dois pesquisadores, Piaget e Vygotsky, né? Que um fala que enquanto há um processo de equilibração devido à maturidade, o outro fala que o processo ele se dá pela interação sujeito-objeto ou sujeito-mundo. A cooperação, ela se dá a partir do momento que o professor orienta a interação. E o professor, ele escolhe alunos. Os alunos trabalham para alcançar um objetivo comum. Em que? Em diferentes tarefas e com um cronograma estabelecido pelo processo. Certo? Quando falamos do processo de colaboração, esse processo se dá da seguinte maneira. O professor, ele orienta a interação. Os alunos se escolhem, ou seja, eles formam seus grupos. E os alunos trabalham para alcançar o objetivo comum. Em que? Em diferentes tarefas e com cronogramas estabelecidos pela equipe. Aí um outro questionamento. O acesso à internet pode auxiliar a multimídia educativa? Pensando nisso, vamos analisar da seguinte maneira. Primeiro, o acesso à internet ele propicia o desenvolvimento de habilidades que busca de recuperação e de seleção de conhecimentos. Então, quando utilizamos a internet, nós conseguimos recuperar e conseguimos buscar novos conhecimentos. E isso auxilia demais. Por quê? Porque ele serve para fortalecer a base do conhecimento e elevar os conhecimentos, os novos conhecimentos, através dessa base que são os conhecimentos mais bem adquiridos. Segundo, ele propicia a configuração de aprendizagens colaborativas e aprendizagens significativas decorrentes da investigação e da produção de multimídia educativa para os alunos e professores parceiros. Então, a utilização da internet, ela nos dá esse leque de possibilidades. Por quê? Porque ali você vai construir e vai adquirir novas aprendizagens, com novos significativos ou novas significações. Também ela permite discutir, investigar, negociar e alcançar um consenso independente do tempo e do espaço físico que possuam. A internet ela rompe barreiras. Ela rompe barreira de tempo, ela rompe barreira de lugar, ela rompe barreira de espaço. E ela nos permite estar em vários locais, ao mesmo tempo, dialogando com várias pessoas e, ao mesmo tempo, fazendo várias pesquisas. Esse atributo da internet é importantíssimo para que o professor ele possa perceber e possa, em cima disso, ter a possibilidade de desenvolvimento dos seus alunos. Daí vem um outro questionamento. Como se configura a interdisciplinaridade na multimídia educativa? Primeiro, devemos conhecer o que é interdisciplinaridade. Muitas vezes, essa definição, ela nos é confundida. Por quê? Porque nós temos a ou a pluridisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Mas, no momento, vamos nos ater à questão da interdisciplinaridade. Ou seja, são os professores da escola, nas suas várias disciplinas, trabalhando um eixo comum dentro da sua disciplina, num projeto geral a todos. Aí se dá a interdisciplinaridade. Então, qual o suporte da multimídia à interdisciplinaridade? É dito o seguinte: a hipertextualidade promove o tratamento de informações que se articulam em diferentes áreas do conhecimento. Quando eu disse que são professores dentro da sua disciplina, mas trabalhando um eixo comum que dá significado a todas as outras disciplinas, ou em todas as outras disciplinas, essa hipertextualidade, ela permite que esse eixo comum, esse tema comum, ele navegue em todas essas disciplinas, ou seja, em todas as áreas de conhecimento. Por isso que retomo dizendo, a hipertextualidade promove o tratamento de informações que se articulam em diferentes áreas do conhecimento.
as interlocuções que surgem levam os alunos a criarem novos hipertextos e relacionando as diversas áreas, reconstruindo o conhecimento de forma interdisciplinar. Ou seja, ele vai pegar aquele conhecimento em cada uma das áreas, em matemática, em biologia, em física, em ciências, que é um conhecimento comum, norteado pelo mesmo eixo, e vai construir ali um conhecimento que multidisciplinar ou interdisciplinar, que vai fazer a junção desse conhecimento com todas as disciplinas que eles estudam. Correto? Vem outro questionamento que diz: a multimídia educativa tem alguma relação com a educação à distância? Isso é muito importante, que é esse processo que está acontecendo conosco agora. Então, com a convergência de diferentes mídias em diferentes linguagens, integrando diferentes saberes e conhecimentos, torna-se viável a aprendizagem de pessoas que não têm possibilidade de frequentar a escola em horários e locais determinados. Ou seja, a multimídia nos traz a possibilidade, ela nos é possibilitada através da educação à distância, ok? E os programas de multimídia educativa estão disponibilizados em CD, na própria internet, né? E os alunos podem recebê-los também, tanto pelo correio regular, quanto por e-mail, certo? Outro questionamento, né? E a avaliação? Qual a sua relação com a multimídia educativa na prática pedagógica? Primeiro, temos que definir o que é avaliação. Por quê? Porque muitas vezes, quando se fala em avaliação, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a prova, que é aquele papel cheio de perguntas para que você coloque as suas respostas para saber se você vale ou não vale alguma coisa. Correto? Mas não. Aquele papel que nós damos o nome de prova, aquilo é um instrumento da avaliação. Por quê? Porque a avaliação ela é um processo. Nós passamos a nossa vida inteira avaliando. Se alguém chega perto de você, você vai avaliar o jeito de falar dessa pessoa, o jeito de vestir, o jeito dela se comportar. A gente avalia o tempo todo. E chega na escola, a gente não sabe como avaliar. Então, temos que distinguir esses dois processos. Ou seja, a prova da avaliação. Então, quando vimos falar sobre avaliação, temos que saber que ela faz parte do processo. E a prova é só um instrumento. Então, continuando, retomando a pergunta, e a avaliação? Qual a sua relação com a multimídia educativa na prática pedagógica? Essa relação existe, primeiro, na seleção dos programas de multimídia. Segundo, na utilização durante a apresentação dos temas ao longo da disciplina ou do curso. Terceiro, na escolha dos programas multimídias pelos alunos, dentre ou a partir das referências indicadas pelo professor. Quarto, no projeto de produção de trabalhos de multimídia pelos alunos para a elaboração da produção de aprendizagem. E quinto, na entrega dos produtos realizados pelos alunos. Ou seja, vem o outro questionamento que diz o seguinte: os alunos não teriam essa mesma oportunidade com o livro didático ou com o livro de ficção? A mesma oportunidade que tem na utilização da multimídia? Primeiro, o livro didático tem uma sequencialidade e uma linearidade própria, que é própria do livro didático. É diferente dessa sequencialidade e da linearidade da internet. Segundo, o programa multimídia permite que o aluno vá de um ponto significativo a outro, a ele articulado com um simples clique do mouse, retornando ao ponto original com outro simples clique instantaneamente. Ou seja, com a utilização da multimídia, o aluno pode estar ao mesmo tempo em vários lugares, com várias informações e diferentes modos de visualizar essa informação. Isso é muito importante, principalmente para a construção de uma percepção crítica. Ok? Assim se encerra, né, a nossa terceira aula. Muito obrigado e até a próxima.